Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi. E hoje, gente, nós vamos fazer esse personagem aqui que foi tão aguardado e tão pedido aqui nos comentários, o bruxinho do Harry Potter, né? Então, ó, ele fica em pé sozinho, como todos os nossos personagens aqui. Então, eles são ótimos para decoração, seja do quarto infantil, deixar arrumadinho ali na prateleira. Eles são uma ótima opção. Eu pedi para você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, pois isso é muito importante aqui para o crescimento do canal, gente. E para você que já é inscrito, meu muito obrigado. E lembrar que eu deixo aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu utilizo, tá? Tudo que eu utilizei, os tons da linha, a numeração dos olhinhos, todo o material utilizado eu deixo na descrição. E para quem não tem facilidade em encontrar, eu deixo também um link, tá? Para quem quiser comprar, como por exemplo esses olhinhos com trava côncava, não é todo mundo que tem facilidade em encontrar, então eu deixo um link na descrição que você pode clicar e comprar. Pedi também para você deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Comenta aí o que você tá achando dos nossos vídeos e quais personagens vocês gostariam de ver aqui também. Esse personagem, gente, ele ficou com 18 centímetros, tá? Lembrando que o tamanho pode variar, dependendo do material que você use, ou do seu ponto e agulha que você usa também, pode variar. Espero que vocês gostem, pois esse com certeza é um dos meus personagens preferidos aqui do Funko Pop. Então vamos lá? E não se esqueça, curte, comenta e compartilha essa receita. Bom, gente, aqui para dar início à cabeça, nós vamos começar com um tom preto da amigurumi tradicional, tá? Vou fazer um anel mágico com 8 pontos. Então, faço aqui o anel mágico e ponho 8 pontos baixos aqui dentro. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, gente, para fechar, você vai puxar essa pontinha, fechando assim o anel mágico. Aqui, gente, nós vamos trabalhar em espiral, tá? Então, peguei aqui, ó, um fio para marcar o início de carreira, tá? Então, aqui terminei a minha primeira carreira e agora eu vou começar a próxima. A segunda vai ser de aumentos. 2 pontos para cada ponto de base. Então, no primeiro ponto, eu faço 2 pontos. Aqui no segundo ponto, eu também vou fazer 2 pontos. E assim até terminar a carreira, tá? Então, eu vou terminar essa carreirinha com 16 pontos baixos. Cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Finalizando a carreira com 16 pontos. Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreirinha com 16 pontos. E agora, gente, nessa terceira carreira, eu vou fazer 2 aumentos e 2 pontos por toda a volta, tá? Então, vão ser, nos primeiros 2 pontos, 2 pontos em cada. Então, fiz aqui um aumento. No próximo ponto, também vou fazer um aumento. Desvio. Também vou fazer um aumento. E aí, eu faço 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Aqui no preto é um pouquinho mais difícil para ver, né, gente, aí no vídeo. Mas é 2 aumentos e 2 pontos por toda a volta, tá? Finalizando a carreira com 24 pontos. Finalizei aqui a minha terceira carreirinha e agora na quarta eu vou começar fazendo um ponto baixo. Vou fazer 2 aumentos seguidos. Então, um aumento. Aqui o meu segundo aumento. E agora a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos, 2 aumentos por 3 vezes. Então, assim, 4 pontos, 2 aumentos, 4 pontos, 2 aumentos e 4 pontos, 2 aumentos. Finalizando aqui a carreira com 3 pontos baixos, tá? Então, ó, vou fazer aqui 4 pontos, normal. 1, 2, 3. E aqui o meu quarto ponto. E aqui eu faço 2 aumentos seguidos, que é para ir fazendo os cantinhos, né? Como a nossa cabeça é uma cabeça quadrada, a cabeça do Funko. Então, é uma base quadrada.
a gente vai fazendo os aumentos aqui nos cantos, tá? E aqui eu vou fazer por mais 2 vezes, gente, até terminar a carreirinha, 4 pontos, 2 aumentos, 4 pontos, 2 aumentos, finalizo aqui com 3 pontos baixos. Agora, na 5ª carreirinha, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos, então, 1, 2, 2 aumentos seguidos, um aumento, segundo aumento, e agora eu vou fazer uma sequência de 3 vezes, tá? 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos e 2 aumentos. Finalizando aqui a carreirinha com 4 pontos baixos. Então, ó, sequência agora de 6 pontos baixos e 2 aumentos por 3 vezes, tá? Então, vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora nós vamos começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vão ser 2 aumentos seguidos. Então, 1 e 2. E uma sequência de 8 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, tá? Então, vão ser 8 pontos baixos e 2 aumentos, 8 e 2 aumentos e 8 pontos baixos e 2 aumentos. Finalizando aqui a carreirinha com 5 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 48 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Gente, essas carreirinhas aqui de aumento, eles aumentam 8 pontos por carreira, tá? Que vão ser 2 em cada cantinho aqui. São 4 cantos, então vão dar 8 pontos por carreira. Pra vocês não se perderem aí na contagem, tá? Finalizei aqui e agora eu vou dar início à nossa última carreirinha de aumentos, tá? Que vai ser com 10 pontos. Então, ó, vou começar fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer 2 aumentos seguidos. 1 e 2. E vou fazer aqui a minha sequência de 10 pontos baixos e 2 aumentos por 3 vezes, tá? 10 pontos, 2 aumentos, 10 pontos, 2 aumentos, 10 pontos, 2 aumentos. Finalizando aqui a carreirinha com 6 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 56 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, já finalizei aqui a minha carreirinha, e agora a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, não vai ter mais aumentos nessa parte, só que aqui, ó, a gente vai fazer troca de cor. Então, eu separei aqui nessa parte 22 pontos, tá? Pra facilitar, é 2 pontos depois aqui do último aumento, e 2 pontos depois desse último aumento. E aqui eu vou dar continuidade com um tom preto, até chegar ali no marcador, tá? Então, aqui vai ser ponto sobre ponto, não tem mais aumentos nessa parte. Um ponto para cada ponto de base. Olha só, gente, cheguei aqui no meu último ponto, que eu vou fazer no tom preto. Eu vou pegar aqui, ó, puxar as 2 laçadas, fico com ela aqui na agulha e finalizo o ponto já com a nova cor. Essa aqui é a porcelana, tá? Também da amigurumi tradicional. E aí, já finalizo o ponto com ela e vou dar seguimento fazendo esses 22 pontos baixos, tá? Estamos aqui nessa cor, no tom de pele. A gente vai fazer 22 pontos baixos nessa nova cor, até chegar ali no outro marcador. Gente, muita gente comenta que aqui fica torto quando faz essa troca de cor aqui na base. Aí, gente, vai muito da tensão que você põe aqui na agulha na hora que você tá fazendo a peça, tá? Então, assim, procura deixar a agulha sempre pra frente, puxa ela aqui pra frente. Tem gente que puxa muito pro lado, e isso vai trazendo o ponto pro lado. Então, assim, em uma carreira só a gente não percebe, mas assim, quando vai fazendo todas as carreiras, aí fica perceptível quando tem, principalmente, essas trocas de cor, assim, na lateral, tá?
Não é que vai fazer diferença na peça, mas aqui vai ficar torta essa linha, tá? Então, muita gente pergunta por que que fica, e geralmente é a tensão que a gente põe aqui na hora que faz o ponto. Olha só, gente, fiz aqui 21 pontos, cheguei aqui no meu último, eu vou tirar aqui, ó, o meu marcador, vou fazer o 22º e vou ficar com as duas laçadas na agulha. Aqui eu vou cortar esse fio, o preto, que eu deixei lá atrás, e já vou dar seguimento aqui com ele. Então, já pego aqui na ponta e já termino aqui com ele. Ficou folgado, é só você puxar aqui, gente, o fio que você tá... o fio que você deixou aqui, ó. Então, só puxar, você acerta o ponto pra ficar do mesmo tamanho. E aqui eu vou dar continuidade de ponto sobre ponto, tá? Por toda a volta. Assim, a gente vai fazer por 12 carreirinhas, tá? Então, ó, fiz aqui eu corto o fio. Em todas a gente vai fazer isso. E dou 2 nozinhos para que ele não solte. Se você tiver mais prática no crochê, você pode deixar para dar esses nozinhos depois, quando fizer as 12 carreirinhas. Se você não tiver muita prática, eu aconselho que faça em cada carreira, para não ir folgando aqui nessa emenda, tá? E aqui eu vou fazer mais uma carreira com vocês, então ponto sobre ponto, eu vou fazer aqui agora no preto, até chegar aqui do outro lado, tá? Olha só, gente, cheguei aqui no meu último ponto, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo aqui a laçada, fico com as duas na agulha e vou dar continuidade com o tom de pele, fazendo novamente os meus 22 pontos baixos, tá? Aqui eu corto o fio preto e dou 2 nozinhos. E assim vai ser, gente, por 12 carreiras, tá? Então, a gente tá fazendo aqui a segunda, então vai ser mais 10 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, porém, fazendo aqui a troca de cor. Tá? Então, vou fazer aqui as minhas 12 carreirinhas, e aí eu volto com vocês. Bom, gente, finalizei aqui minhas 12 carreirinhas, tá? Então, fiz aqui minhas 12 carreirinhas, dei aqui os nozinhos por dentro, não esqueça de dar esses nozinhos, tá? Pra ele não ficar folgando a carreirinha. E aqui, gente, ó, vou demarcar aqui onde ficou os olhinhos, você vai contar aqui, ó, 7 carreirinhas daqui de onde começa a troca de cor, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª aqui, ó, você vai saltar 10 pontos entre eles. Pra facilitar também a coisa aqui do lado, eu falo aqui do lado, ó, 2, 4, 6. A 6ª você fura aqui, aí contando 10 e você conta que vai dar a mesma quantidade, 6 também desse lado, tá? Pra ficar bem centralizado. Aqui eu tô usando o olho de 15 milímetros. 15 milímetros com a trava côncava, tá? 15 milímetros no tom preto. Com a trava côncava. A trava côncava, gente, é essa aqui, ó. Essa aqui que ela deixa o olho mais fundinho, tá? Ele não fica aquele olho esbugalhado. Então, eu gosto bastante dessa trava por conta disso. E justamente, gente, por conta dessa trava, eu já faço aquele detalhezinho do olho agora, tá? Então, aquele detalhezinho do branco que a gente faz do lado, geralmente eu gosto de fazer com a peça cheia, mas como é essa trava côncava, eu faço antes, porque ela fica com o olhinho pra dentro, como eu disse. Aqui, gente, não tem muito segredo, tá? Pra fazer isso, você vai passar aqui, ó, no fundo do olhinho, no meio do olhinho, na parte de baixo, e no meio do olhinho, na parte de cima, pegando aqui a metade do olho, tá? E aí, você vai passar. Deixa eu escapar. Aqui você puxa novamente. Pra ele ficar aqui por cima do olhinho. Corta aqui um pedaço e faz do mesmo jeito ali no outro. Muito pra frente.
Saio aqui no meio, na parte de cima. Pronto. Aqui eu corto pra dar 2 nozinhos. Aqui, gente, ó, eu puxo esse branquinho pra dar o nó depois, tá? Encosto bem aqui o tecido. E ponho a trava até dar 2 cliques, tá? Fica assim. Aqui você vai puxar esse branquinho, ó, até acertar bem aqui. Bem na lateral mesmo, na hora que você virar assim, ele vai ficar o tamanho certo, tá? E aqui você dá 2 nozinhos pra que ele não solte depois. Aqui do lado do olhinho, você vai vir com um alfinete, cola universal, um alfinete, você vai pegar só um pouquinho de cola e vai passar aqui, ó, na lateral, para que esse branquinho, ele não fique voltando pro lado do olho, tá? E aí, você cola, ó, e faz nos dois da mesma maneira, tá? Só para que ele não fique voltando depois aqui pro centro do olhinho. Bom, gente, fiz aqui nos 2 olhinhos, ó, e agora eu vou dar continuidade fazendo agora as diminuições, tá? Então, gente, uma coisa importante aqui, ó, eu não troquei o marcador de lugar, tá? Então, aqui, ó, você vai vir na mesma carreirinha onde tá, pra começar as diminuições pros cantinhos ficar exatamente no mesmo lugar que tá em cima, tá? Eu vou ficar com o último ponto aqui, ó, as 2 laçadas, que nós vamos dar continuidade fazendo as diminuições, só que agora com o tom de pele. A gente não vai mais usar o tom preto, tá? Então, ó, troquei aqui, vou começar fazendo 4 pontos. Aqui é a carreirinha de número 20, tá? 4 pontos baixos. 4. Fiz aqui meus 4 pontos e agora a gente vai fazer 2 diminuições seguidas, tá? Pra fazer a diminuição, você vai pegar, ó, a primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e fazer uma diminuição e fazer um ponto. Então, novamente, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e vai fazer um ponto baixo, tá? Então, de 2 pontos, você faz um ponto só. E vai continuar agora fazendo 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fez aqui os 10 pontos, você vai fazer novamente 2 diminuições. Então, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. Novamente, são 2, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. E vou seguir agora fazendo meus 10 pontos, tá? Então, vou repetir novamente o processo de 10 pontos e 2 diminuições. Lá em cima era 10 pontos e 2 aumentos, aqui embaixo vai ser 10 pontos e 2 diminuições por 3 vezes, tá, gente? É a mesma coisa, só que ao invés de fazer aumentos, a gente vai fazer diminuições. E no total dessa carreira eu vou ficar com 48 pontos, tá? Então, vou fazer aqui as minhas e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora na carreira de número 21, a gente vai começar fazendo. Aqui, gente, eu cortei a linha e dei 2 nozinhos, tá? Nessa emenda aqui. 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Vou fazer 2 diminuições seguidas. Primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto. E faz um ponto baixo, tá? Então, vou fazer 2 seguidas e vou continuar fazendo 8 pontos baixos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes, tá? Então, vai ser 8 pontos, 2 diminuições, 8 pontos, 2 diminuições e 8 pontos, 2 diminuições. Finalizando aqui a carreirinha, eu vou ficar com 5 pontos baixos, tá? Finalizando aqui com 5 e no total da carreira a gente vai ter 40 pontos baixos.
Eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui. Nessa próxima carreirinha, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. 2. Faço 2 diminuições seguidas. 1. E 2. E aqui eu vou dar sequência fazendo 6 pontos e 2 diminuições por 3 vezes. Então, vão ser 6 pontos, 2 diminuições, 6 pontos, 2 diminuições, 6 pontos, 2 diminuições. Finalizando aqui a carreirinha com 4 pontos baixos. E no total da carreira a gente vai ter 32 pontos, tá? Então, 32 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, e agora na carreirinha de número 23, a gente vai começar fazendo 1 ponto, 2 diminuições seguidas. 1, 2, uma sequência de 4 pontos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Então, 4 pontos, 2 diminuições, 4 pontos, 2 diminuições, 4 pontos e 2 diminuições. Finalizando aqui a carreirinha com 3 pontos baixos, e no total da carreira a gente vai ter 24 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Bom, gente, nós vamos fazer agora a última carreirinha de diminuição, tá? Que vai ser 2 pontos e 2 diminuições por toda a volta, tá? 2 pontos baixos e 2 diminuições por toda a volta. E vamos finalizar a carreirinha com 16 pontos baixos. Então, por 4 vezes, vai ser 2 pontos baixos, 2 diminuições seguidas. E aqui, gente, eu já aconselho também a vocês colocarem o enchimento, tá? Lembrando, gente, que quando você põe um enchimento, lembra de dar ênfase aqui aos cantinhos, tá? Como a nossa base é quadrada, aqui, ó, você vai pegar um pouquinho de enchimento, vai dobrar ele assim, ó, para que ele fique mais concentrado. E vai colocando em cada cantinho desse, tá? Tanto em cima quanto embaixo, ó. Colocando aqui nos cantos, para que ele fique com essa forma de quadrado, tá? Então, você vai enchendo aqui normalmente e depois você vai dando ênfase em cada cantinho, tanto em cima quanto embaixo, na peça. Então, eu vou fazer aqui minha última carreirinha de diminuição e já vou colocar o enchimento na peça. Finalizei aqui, gente, ó, já pus o enchimento, tá vendo? Ele fica uma base quadradinha, tá? Dando ênfase aqui aos cantinhos. E agora a gente vai dar continuidade agora fazendo o corpinho, tá? Bom, gente, vamos continuar aqui agora fazendo o corpinho, tá? Só que antes disso, a gente vai fazer aqui uma sustentação para o pescocinho. Então, ó, vou pegar aqui só nas alcinhas de trás, tá? Ó, pegando só as alcinhas de trás. Então, BLO por toda a volta, 16 pontos baixos, tá? BLO por toda a volta. Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreirinha em BLO. E percebe que ficou essas alcinhas aqui, ó, pro lado de fora. Então, a gente vai trabalhar nelas agora. Então, vão ser os mesmos 16 pontos, só que agora em FLO, tá? Pegando só as alcinhas de fora. Finalizei aqui minha carreirinha FLO e agora a gente vai fazer um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Então, um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos finalizar a carreirinha com 24 pontos. Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, ó, fiquei com as 2 laçadas na agulha e vou fazer aqui a troca de cor para o tom glacial, também da amigurumi tradicional, tá? É o glacial 8013, o número. É um cinza bem clarinho, se você quiser de outra marca também. É um cinza claro, tá, gente?
E aqui, nós vamos trabalhar nessa carreirinha agora. Aqui nessa carreirinha agora, gente, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? 3 pontos baixos e um aumento. E vamos finalizar a carreirinha com 30 pontos. Aqui você pode cortar esse tom, tá? E dar 2 nozinhos para que ele não solte depois. Então, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora eu vou adiantar aqui, ó, 4 carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto. Então, vou ser 4 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, nesse tom aqui de cinza, ponto sobre ponto, tá? 4 carreirinhas, eu vou fazer aqui as minhas, e aí eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no último ponto, ó, vou ficar com as 2 laçadas e vou usar aqui o tom canário, também da amigurumi tradicional, só pra fazer um detalhe aqui na roupa, tá? E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, só que em ponto eu vou fazer uma carreirinha em BLO, tá? Pegando só a alcinha de trás em pontos baixíssimos, tá? Lembrando que quando a gente faz ponto baixíssimo, a gente deixa essa laçada aqui da agulha folgada, pra ela não ficar repuxando na próxima carreirinha, tá? Então, você deixa ela folgada na agulha, pra não ficar repuxando a peça. Aqui você corta o fio cinza e dá 2 nozinhos. Finalizando aqui, gente, a carreirinha em ponto baixíssimo, você vai fazer mais uma carreirinha, só que agora em ponto baixo, tá? Também BLO, só que agora em ponto baixo, normal. Pegando só a alcinha de trás, ponto baixo por toda a volta. Finalizando aqui, gente, você vai ficar com as 2 laçadas na agulha e vai fazer agora com o tom preto, tá? Ó, finalizou o ponto, também em BLO, ponto baixíssimo por toda a volta, tá? Então, ponto baixíssimo, pegando só aqui a alcinha de trás, BLO por toda a volta. Baixíssimo, você deixa a laçada folgada, tá? Não esquece, senão a peça vai ficar repuxando. Aqui, gente, no último ponto baixíssimo, você já finaliza pegando aqui o tom cinza, tá? Que é da roupa. Normalmente, você vai fazer aqui, ó, os nozinhos, tá? Finalizou aqui com o tom cinza, ó. Você vem aqui fazendo, continuando o ponto baixíssimo, pegando aqui só a alcinha de trás, tá? Então, ponto baixíssimo por toda a volta, só que agora no tom cinza. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, ó, em BLO, pegando só a alcinha de trás, só que agora em ponto baixo normal, tá? Ponto baixo normal. Pegando aqui a alcinha de trás, 30 pontos baixos. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Olha só, gente, eu finalizei aqui os meus 30 pontos. E aqui, gente, eu separei 14 pontos para uma perninha e 14 pontos para outra, tá? Deixando aqui um ponto no meio sem fazer, que é pra junção das pernas. Aqui você vai dobrar o meio, ó. E vai ver os pontos onde fica bem no meio, pra gente fazer o gancho, tá? Da perninha. E aqui agora a gente vai trabalhar em espiral a partir dessa volta, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, com o mesmo tom. E a gente vai fazer 14 pontos até chegar ali no outro marcador, tá? Então, 14 pontos baixos até chegar ali no outro marcador. E aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no outro marcador, ó, eu vou vir aqui
de encontro ao outro, tá? Não vou trabalhar nesse ponto onde está o marcador, eu não trabalho. Então, você pode deixar ele aí, não precisa tirar. E aqui eu vou continuar fazendo os meus 14 pontos, tá? E vou fazer por mais 4 carreirinhas. Então, vão ser 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, tá? Normalmente, 4 carreirinhas. Então, vou fazer aqui as minhas 4 carreiras. E aí, eu volto com vocês. Bom, gente, finalizei aqui as minhas 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. E aqui, ó, vamos dar continuidade com o tom preto agora, tá? Então, eu fiz a troca de cor aqui na parte de trás das costas, tá? Pra ficar mais bonitinho, né? Eu deixo as emendas na parte de trás. E aqui a gente vai fazer uma carreirinha em BLO, pegando só a alcinha de trás, de ponto baixíssimo, tá? Então, lembrando, quando a gente trabalha com ponto baixíssimo, a gente deixa a laçada folgada, tá? Então, ponto baixíssimo, BLO por toda a volta. Finalizei aqui a minha carreirinha em ponto baixíssimo, e agora eu também vou trabalhar em BLO, tá? Pegando só a alcinha de trás, só que a gente vai centralizar 5 aumentos na parte da frente do pé, tá? Então, ó, vou continuar aqui fazendo ponto baixo até chegar ali na frente. O meu deu aqui 5 pontos baixos. E vou fazer 5 aumentos. Lembrando que o aumento são 2 pontos no ponto de base. 2 pontos em cada ponto de base. Então, vou fazer 5 aumentos centralizados na parte da frente do pé. Aqui o meu 4º aumento. Vou fazer o último aqui. E aí, você finaliza a carreirinha com ponto baixo, até chegar ali na frente, tá? Finalizei aqui, gente, e vou centralizar novamente mais 5 aumentos na frente do pé, tá? Nessa segunda carreirinha. Então, eu vou fazer aqui 7 pontos baixos. Aí, você conta, tá, gente? 7 ou 8, o que ficar mais próximo aqui, ó, mais centralizado, tá? Aqui no preto aqui não dá pra vocês verem direito, mas é o que ficar mais centralizado aqui na frente do pé, tá? Os 5 pontos. E aí, você completa a carreirinha com um ponto baixo, totalizando 24 pontos nessa carreira. Então, vou fazer aqui os meus aumentos, finalizar a minha carreirinha. E aí, eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição, ponto baixo por toda a volta. 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, minhas 2 carreirinhas. Ficou assim, ó. Quem quiser aqui já pode pôr o enchimento, tá? No corpinho todo e aqui até na perninha. Lembrando que a base do pé a gente não põe enchimento, tá? Então, você vai pôr enchimento até aqui, ó. Até aqui a parte cinza. E aqui, nessa próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixo na haste. O ponto baixo na haste, ó, você vai entrar aqui no ponto onde você está, pela parte de trás, tá? Aqui no preto fica um pouquinho escuro, não dá pra ver direito, mas, ó, pela explicação dá pra ir. Entrou aqui na parte de trás, você vai pegar aqui o ponto da frente, ó, saindo aqui atrás, pegando o corpo do ponto, ao invés de pegar as 2 alcinhas de cima, tá? E vai fazer um ponto baixo. Novamente, entra na parte de trás, pega o ponto e faz um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo por toda a carreirinha, tá? Então, ó, entra pela parte de trás aqui, pega o corpo do ponto e faz um ponto baixo. E assim, a minha peça já vai virando, tá? Que é pro meu pezinho ficar em pé. E aqui eu vou fazer
em toda volta, tá? Por toda a volta, dessa maneira. Então, vou terminar aqui a minha carreira, e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo na haste, e agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição, ponto baixo por toda a volta. Finalizei aqui, gente, e a nossa próxima carreirinha vai ser de um ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? Um ponto e uma diminuição. Finalizei aqui, gente, já coloquei o meu enchimento, tá? E aqui nós vamos fazer agora a diminuição por toda a volta, tá? Diminuição por toda a volta. Vai ser um total de 8 diminuições. E depois vamos fechar com um anel mágico invertido. Então, vou fazer aqui as minhas 8 diminuições. E aí, já volto com vocês. Olha só, gente, fiz aqui minhas diminuições, cortei o fio e coloquei numa agulha de tapeceiro, tá? Aqui, eu vou fechar com o anel mágico invertido, pegando só essas alcinhas aqui, ó. As alcinhas de fora, tá? E passando em cada uma delas pra fechar com o anel mágico invertido. Olha só, gente, passei aqui por todas as alcinhas, eu vou puxar até fechar completamente, tá? A peça. Aqui, eu vou dobrar pra dentro esse pezinho. Então, ó, fica um fundo aqui dentro, porque a gente deixou o pé vazio, tá? E é importante que fique assim pra peça ficar em pé. Aqui você entra por dentro do anel mágico e vai sair lá no meio das costas, que a gente vai amarrar essa ponta junto com a outra, tá? Pra que ela não solte. E para que esse pezinho não volte depois. Então, é importante que você faça isso aqui, ó. Puxe bem, para deixar aqui bem fundo. E aqui, quando a outra pezinho estiver pronto, você vai fazer a mesma coisa, trazendo o outro fio para cá e amarrar os dois juntos, tá? Amarrar, aí você corta o fio e põe o restante lá para dentro da peça. E aqui a gente vai dar continuidade fazendo o outro pezinho da mesma maneira, tá? Aqui a gente vai dar um nó, tá? Ó. Prender aqui na outra perninha. E aqui a gente vai dar segmento, gente, igual a gente fez ali na outra, tá? A diferença é que vai ficar aqui esse buraquinho. E aí, a gente vai esconder ele também com a agulha de tapeceiro, tá? Aqui eu vou fazer os meus 14 pontos normalmente. Esse que está o marcador eu também não vou trabalhar, tá? Então, ele vai ficar aí, ó. Claro que se estiver te atrapalhando, você pode tirar o marcador, mas você não vai trabalhar o ponto, tá? E aqui também a mesma coisa. Pra não ficar muito cheio, eu vou tirar aqui, mas eu não vou trabalhar o ponto, tá? Ó, ponto do marcador, salto ele e pego o ponto da frente, tá? E aqui eu vou trabalhar agora em espiral os meus 14 pontos baixos, tá? Que é dessa aqui, dessa fileira, dessa carreira e mais 4 carreirinhas, tá? Totalizando 5 carreiras na perninha. Então, eu vou fazer aqui a minha. Ó, gente, vão ser 5 carreirinhas, você vai voltar o vídeo e vai fazer exatamente igual, tá? Então, essa carreira de junção, esse buraquinho que fica aqui, a gente vai pegar um pedacinho de linha, agulha de tapeçaria e vai fechar esse buraquinho, tá? Aqui, gente, não tem segredo, tá? É só ir passando de um lado pro outro mesmo, com
a agulha de tapeçaria. Vou deixar ali, ó, pra fazer a junção depois, a emenda, né? Dar os 2 nozinhos. Mas aqui, ó, você vai passando de um lado pro outro mesmo, até fechar esse buraquinho, tá? Aqui, ó, 3 voltinhas já fecha, porque é só de um pontinho, né? Só pra não ficar aberto aqui embaixo da perninha. Pronto, ó, fechou, você já vem aqui junto com o outro, já dá 2 nozinhos e põe pra dentro da peça. E aqui eu vou continuar fazendo mais 4 carreirinhas aqui da perninha, tá? Então, vão ser essa e mais 4, 5 no total. Vou fazer o ponto baixíssimo, tá? Não esquece do ponto baixíssimo, que é pra dar esse detalhe aqui, ó, de acabamento. E depois vou fazer 2 carreirinhas com os aumentos, né? Então, vão ser 10 aumentos no total, 5 em cada carreira. 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, uma em ponto baixo na haste. E depois aqui finalizar fazendo o pezinho aqui embaixo, tá? Então, só voltar um pouquinho o vídeo, gente, e fazer exatamente igual o que a gente fez nessa perninha.